A amizade, como toda relação, é construída à base do acaso e muitas vezes do e se. Assim como diversas vezes na nossa vida, glamorizamos as relações, ou seja, é como se imaginássemos que tudo sempre será às mil maravilhas, quando na verdade qualquer relação é feita de altos e baixos. E para as pessoas que podem estar olhando de fora, pode parecer algum tipo de relação tóxica, porque elas não entendem como funciona a relação. E a gente tem definitivamente um dos melhores exemplos vistos na cultura pop. E definitivamente eu farei no mínimo você pensar que Mordecai e Rigby são dois babacas, e é exatamente por isso que eles são um dos maiores e mais complexos exemplos de amizade. O ano é 2010 e nele nasce um dos desenhos mais influentes da Cartoon. É óbvio que eu tô falando de apenas um show. Já dizia alguém com um nome muito foda: por trás de todo sucesso sempre tem uma grande mente por trás. E o gênio da vez é James Garnett Quintel, vulgo J.J. Quintel. Ele, assim como muitos de nós, era fascinado por animações, e sendo uma das suas principais inspirações, Simpsons e Beavis and Butthead. Quintel nasceu em 13 de setembro de 1982, na Califórnia, e logo quando ele se formou, com 18 anos, ele já sabia exatamente o que ele queria fazer. Assim, ele entrou em duas faculdades antes de entrar na Cal Arts, falando em termos gringos, California Institute of the Arts. Ainda vou falar muito desse lugar em futuros vídeos. O motivo disso é que grande parte dos animadores da Cartoon estudaram lá. Não é piada, literalmente um monte de gente importante da Cartoon estudou lá. Pois é, acho que um dos requisitos para entrar na Cartoon era estudar na Cal Arts. Ainda estudando na Cal Arts, Quintel desenvolveu e criou o curta The Knife Man from Lollyland, que estreou em 24 de agosto de 2005 no Nicktoon Films Festival, vencendo assim os prêmios Producer's Choice e Student Animator, e chamando a atenção de Fred Seibert, um executivo-chefe de animação da Cartoon Network na época. Em maio de 2006, Quintel apresentou 2 and the MPM, num showcase interno da Cal Arts. Diferentemente do anterior, esse curta não teve exibição oficial na TV. Circulou apenas em festivais estudantis e em uploads não oficiais na internet, ou seja, o famoso One Piece, né? Antes dele se formar, ele já conseguiu um estágio na Cartoon Network em 2004. E quando ele se formou em dezembro de 2005, ele já trabalhou em pedradas vulgo Star Wars The Clone Wars, com Gene Tartakovsky, e no início de 2006, já como storyboard revisionist em Camp Lazlo, assim adquirindo experiência e prática na emissora. Em 2008, ele foi promovido a diretor criativo e artista de storyboard em The Marvelous Misadventures of Flapjack, de 2008 até 2010. Para nós brasileiros, conhecido como As Trapalhadas de Flapjack. Quase todo mundo que trabalhou nesse show em algum momento teve seu próprio show, como por exemplo um dos grandes amigos de Quintel, Pendleton Ward, que é o criador de Hora de Aventura, simplesmente o homem por trás da pedrada. E ele foi um dos caras que ajudaram a pavimentar o show de Quintel. Até que finalmente, em 2008, ele foi aprovado para fazer o seu piloto. Ele conseguiu isso graças a um programa da Cartoon chamado Cartoon Institute, que era tipo um laboratório interno da Cartoon. Era uma iniciativa que liberava o pessoal criativo para testar ideias novas, sem a pressão da chefia, nem aquelas 1000 reuniões para aprovar uma ideia. Então, basicamente, você chegava com a ideia, não precisava só falar, podia mandar um storyboard inteiro para mostrar o ritmo, as piadas, o visual e tudo mais. Segundo, se o pessoal curtisse o seu material, eles liberavam direto a grana e equipe para produzir o piloto, sem ficar pedindo ajuste atrás de ajuste. Terceiro, só depois de verem o episódio pronto é que rolava uma decisão final sobre mandar a série inteira para a TV. O Cartoon Institute tinha a política de, se gostarem do que vem, você faz o piloto sem receber notas. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao ver o storyboard de Quintel, a equipe, liderada pelo já mencionado Fred Seibert, ele é um puta produtor americano, inclusive, eu acho que talvez eu não tenha mencionado isso. Ele falou, disso, ótimo, fácil, do it! E assim, o piloto foi encomendado sem revisões prévias. Em 2009, teve finalmente uma exibição privada do piloto, de apenas um show simplesmente titulado The Pilot, criado por J.J. Quintel para o projeto, já mencionado, Cartoon Institute, e só foi disponibilizado online pra gente em 7 de maio de 2010 no site oficial da Cartoon Network. A ideia de apenas um show nasceu a partir da experiência de J.J. Quintel na sua juventude. Ele cresceu nos anos 80, numa época em que a diversão era só fazer besteira com amigos, jogar videogame, sair sem rumo, e transformar qualquer besteira em uma aventura. Muito do que a gente vê em Mordecai e Rigby veio justamente disso, das memórias deles, dos rolês com os amigos, fazendo merda e rindo à toa como se
tudo fosse mais simples, como se a vida fosse mais simples. Mas além das vivências, ele teve duas criações que serviram de rascunho direto pro desenho. O já mencionado The Naveman from Lowland e 2 AM PM. O segundo, inclusive, é genial. É basicamente dois caras chapados numa loja de conveniência durante o turno da madrugada. Eles tomam umas balas suspeitas, né? E começam a se transformar em coisas bizarras. Um deles vira um gaio azul, o outro uma máquina de chiclete com braços e pernas. E olha só, já temos o Mordecai Benson. Inclusive, o Mordecai tá usando uma porra numa pochete. Nada demais, só achei isso engraçado. Se você for olhar com atenção, vai perceber que boa parte dos personagens de Apenas um Show veio desses dois curtas. O Pops, vulgo Pyrolito, por exemplo, é praticamente o mesmo de Loliland. Quintel pegou todos os personagens que funcionavam, né, nessas ideias, nesses curtas, e colocou num parque, onde algo do cotidiano vira uma maluquice sem explicação nenhuma. Existe até aquele meme que do nada começa um episódio de Apenas um Show, tá tudo normal e de repente um bagulho mó nada a ver acontece. Um exemplo é, os caras tá arrumando umas cadeiras e do nada sai um satanás da TV. E sim, eu vou ainda abordar sobre isso no canal. E agora finalmente podemos adentrar nesse universo. Chato que o meu punho na sua cara, seu tafado! Deve ser grande bastante pra caber no centro do olho do teu... A série tem uma premissa bem simples. Dois amigos, sendo a Gralha Azul Mordecai e o Guaxinim Rigby, que vivem no parque e enfrentam situações absurdas e sobrenaturais. ASDFGHJKLN. Ou seja, é uma história bem episódica, que às vezes tem tramas que avançam a história e às vezes não. O show ele teve 8 temporadas, num total de 261 episódios, e a porra de um dos melhores filmes de desenho já feitos, tendo um final digno e corrido, né, em 2017, que eu vou falar com toda certeza aqui no canal. Mordecai, uma gralha azul com seus 21 anos na cara, é um cara bem comedido. Da mesma forma que é responsável, ainda é bem irresponsável. E já demonstrou diversas vezes ser instável em relação aos seus sentimentos amorosos. E parece ter, em vários momentos, aspectos de insegurança. Ele não teve uma criação péssima ou sentia menor em relação a algum âmbito familiar. O máximo que a gente viu é aquele cara safado que não superou o término com a mãe do Mordo. Já nosso mano Rigby, um guaxinim tem a mesma idade que Mordecai, diferente do Mordo, ele é bem imaturo mais do que responsável. Muitas das vezes, sua imaturidade cria todos os dilemas do episódio. Mas mesmo assim, ele é aquele amigo que tá contigo no que der e vier. Seja nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins, que é quando mais precisamos de um ombro amigo. Aqui vai um resumo bem rápido das características do Mordecai. Não é nada muito complexo, é até que bem simples pra falar a verdade. Ele é um cara bem responsável, imaturo, em relacionamentos, ele é até que esforçado, é um cabaço, é gado, simp. Pra você que não sabe o que tá na tela aí, eu não vou me dar o trabalho de explicar, mas é isso aí. Ele é inteligente, tem um complexo de superioridade e na mesma pegada, vamos falar do Rigby. Ele é irresponsável, imaturo em absolutamente tudo, mas ele tenta melhorar, de verdade. Ele é pouco esforçado, ou melhor, esforçado? Qual que é o contrário disso? Sei lá, nem sei se essa porra existe. Eu resolvi fazer essa lista só pra deixar registrado, que no fim vocês vão ver. Mesmo com todos os defeitos e conflitos, Mordecai e Rigby são um dos maiores exemplos de amizades que eu já vi. Ai, faltou uma parte aqui, não estou sendo obrigado a gravar esse áudio, que na verdade o maior exemplo de amizade que eu vi é meu melhor amigo Chan. Tá certo, né? Muito antes de eu imaginar criar um canal, já era consenso que muitos tinham ódio de como o personagem do Mordecai foi ficando cada vez mais gado. Mas esse não é só o único motivo. Em diversos episódios, Mordecai faz apostas com Rigby, injustas, pra dizer bem a verdade. Porque ele sempre vai vencer. E como é feita essa aposta? Na base da porrada. Ou seja, ele dá uma porrada no Rigby, e como sabemos, Rigby não é nem de longe um exemplo de força e resistência, então ele sempre toma um cacete. O episódio que mais exemplifica isso é o dos Socos Mortais, onde o Rigby quer ser o player 1 no jogo, mas o Mordo não quer não. Aí decidem no soco, deixando o Rigby doido. Depois de um chilique, ele encontra um livro que ensina o mortal Kwando. Ele rouba a folha do mestre, aprende o punho mortal e sai dando porrada em todo mundo no parque. Ei, moço, você viu o Mordecai? Não, quem é? Você viu ele? Viu o quê? E você, viu? O Mordecai ele percebe, aprende o counter do soco mortal. O Rigby vai perder de novo, mas aí... Não vou desistir até eu ganhar!
Ai, você me pegou, você me pegou. Ah, você me pegou, você venceu. Temos que parar agora porque eu perdi. Ah, eu disse que ia ganhar. Temos a virada de chave do Mordecai. Ele se desculpa e entende os motivos dele e eles acabam se resolvendo. Mordecai poderia ter sido menos orgulhoso e cedido ao amigo. Mordecai já demonstrou diversas vezes se sentir superior ao Rigby. Um dos melhores exemplos que demonstram essa superioridade é no episódio de formatura do Rigby. Mordecai ele parece incomodado o episódio inteiro, parecendo inquieto, irritado, não querendo fazer as coisas para ajudar seu melhor amigo. Mas mesmo assim, sendo, entre aspas, obrigado de certa forma, ele vai comprar o refri favorito do Rigby, só que tipo, ele fica lá na caralho, fica longe pra porra. Mas no meio do caminho, ele acaba discutindo por telefone com o Rigby. Rigby chamando. Ah, que é? Mordecai, o que aconteceu? Por que você ainda não chegou? Rigby, é que eu tenho coisas pra fazer. Você já falou que tem coisas pra fazer. Será que ainda não terminou? Não, eu não terminei. O que pode ser mais importante do que isso? Qual é, cara? Você tem que se virar. Não posso fazer tudo por você. O quê? Como é que é? Mas eu me virei durante a primavera toda. Eu não precisei de você a primavera toda. Agora que eu preciso de você, não tá fazendo nada por mim. É isso mesmo. Não vou fazer nada por você. Encerrar a chamada. Uma discussão bem besta, assim, porque cada um meio que tá preocupado com coisas diferentes. O Mordecai mais por causa do egoísmo dele, porque ele se sente pra baixo do Rigby, se sente superior, né? Mas isso ele deixa claro no episódio, inclusive. Quando ele chega, no momento que o Rigby tá fazendo tentativa de discurso dele, ele vê que ele tá se embolando todo e ele acaba meio que saindo pra pensar um pouco, né? Dar um tempo, enquanto isso o diretor vai enrolando. E nesse momento, o Mordecai ele desabafa e ele admite algo que já tá entalado, acho que há muito tempo na garganta dele. Olha, eu tava com raiva de você. Eu percebi. Eu só não entendi o motivo. Eu não sei, cara. Esses dias foram ruins pra mim. Pra você? Olha, eu sei que parece errado, mas é difícil ver você se dando tão bem. Acho que sempre gostei de saber que eu estava melhor do que você. Isso parece muito errado mesmo. Eu sei. Quando te ouvi passando vergonha lá no palco, percebi como fui injusto. Acho ótimo você ter se esforçado pra chegar aqui. Está se formando no ensino médio. Conseguiu! Consegui, né? Então, se consegue fazer isso, quer dizer que... Espera, não fala. Deixa que eu falo. Ele fala que se sentia bem, sabendo que ele estava melhor do que ele. O mesmo admite que é errado, mas pede desculpa e confessa o erro, além de animar o seu amigo, fazendo um baita de um discurso. Mas ele errou pra caralho nisso aí, tá? E vamos falar finalmente do episódio que a galera mais usa de exemplo pra falar mal do Mordo, que é o episódio É Hora. Nele, o Mordecai quer chamar a Margaret pra assistir um filme, mas o Rigby ele queria assistir outro filme com ele. E ele ignora o pedido do Rigby e convida a Margaret, quer dizer, tenta convidar a Margaret, mas não consegue. O Rigby, percebendo isso, começa a fazer piadas que a fazem rir, o que deixa Mordecai com muito ciúme. E ao notar isso, Rigby passa o episódio inteiro provocando o amigo, até que ele mesmo chama Margaret para assistir um filme. E Mordecai, sem admitir o próprio ciúme, tenta sabotar o Rigby. E para fazer ele perder o encontro, ele tem uma ideia genial. Ele só pega os relógios de todos da casa e coloca no micro-ondas. E sendo um desenho maluco que nem é apenas um show, ele liga o micro-ondas, eles são teletransportados para uma dimensão temporal. E nessa dimensão temporal, o Mordecai ataca o Rigby num surto de raiva e ele é desintegrado. O Mordecai matou o Rigby. E você tem que ter ciúme o tempo todo! Cala a boca, isso é tudo culpa sua. Finalmente tive uma chance de chamar a Margaret pra sair, mas você tinha que estragar tudo. Não estraguei! Eu só queria ver o jantar dos zumbis com o meu amigo que me dispensou por uma garota que nem sabe que ele existe! Eu acabo com você! Rigby! Rigby, eu não quis dizer isso! Não, por favor, volta! E imediatamente ele se arrepende. O pai Tempo explica pra ele que ele ficou escondendo os sentimentos dele, porque tava guardando muitos ciúmes, né? Claro que detalhe que o Rigby provocou, e provocou muito ele o episódio inteiro. E tudo se resolve no final. Ele dá uma segunda oportunidade pro Mordecai. No final ele mais ou menos admite que ficou com ciúmes, mas ele admite. Acho importante entendermos as relações de Mordecai, pois elas fazem parte de quem é o personagem. E pra isso vamos entender o primeiro amor do Mordecai. Desde o começo do show, ele sempre demonstrou estar apaixonado pela Margaret, mas claro que ele nunca tomou coragem pra falar com ela.
Principalmente que no começo ela tinha um namorado a cada semana. Mas no episódio, sim, cara, sim, ele decide tomar finalmente uma atitude e chama a Margaret pra sair. Mas por um azar indescritível, ele acaba presenciando um cara ajoelhado e a Margaret dizendo sim. Sim, claro que sim. Brutal, acabou o beta. Rigby, vendo seu amigo na pior, coloca ele em um site de namoro. Mas ele claramente não tá afim. Mesmo assim, o Rigby convence ele a ir nos encontros. Ele acaba indo, mas ele tá claramente entediado. Até que em um desses, ele conhece a CJ. Bah, que cheiro de pica. Quem foi que tirou a rola de fora? Não, mas a mulher ideal do Mordo. Mas ele logo já deixa claro que só tá afim de amizade. Enfim, eles curtem e ainda assim a CJ acredita que ele gosta dela. Até porque ele chama ela pra assistir um filme. E porém é que o Mordecai vai até onde a Margaret estava e descobre que é tudo um mau engano. Aquele cara que ajoelhou pra ela era o primo dela. E ela ficou emocionada pelo fato do primo ter colocado uma perna de pau, lá ele. Mas ainda assim, o gênio do Mordecai esquece que convidou a CJ pra ir no cinema e convida a Margaret. Só que, imagina, né? Novela das 8. A CJ tava lá. E mais do que justo, a CJ fica muito puta. E ela vira a porra de um furacão Katrina. Aí dá mó merda, mas o Mordecai fala a verdade e pede desculpas. E no final, o Mordecai vai assistir o filme com o primo da Margaret. Percebemos que Mordecai é bastante inseguro em relação a relacionamentos. Principalmente quando se trata da Margaret. Mas calma, a relação deles não tá nem no fim de acabar. No episódio Buscando a Margaret, ele leva a Margaret pro aeroporto. E depois de muita merda acontecer ao longo do episódio, ela quase perde voo. A Margaret mostra que é pica grossa e lasca aquele beijo no Mordecai. E o Mordecai, como é o último galã, faz o que todos esperavam. Nada. Fica parado de bengadura. Mas quando a Margaret volta, ela meio que fica esperando o Mordecai tomar uma atitude. E depois de muito Rigby encher o saco, falando na base da amizade, ele finalmente beija a Margaret. Mordecai, onde estamos? Onde eu sempre quis estar. Eles começam uma relação, não chega a oficializar, por isso o mano Mordo Shed resolve pedir ela em namoro. Num episódio Uma Noite Muito Louca, depois de um tiroteio em um restaurante com a porra de uns ursos, que faz referência a uns bichos muito fofinhos, né? Que você que sabe, o Mordecai pede ela em namoro, mas... Mordecai, eu preciso te falar uma coisa. Pela primeira vez na minha vida, eu sinto que eu poderia ter um relacionamento sério e duradouro. Mas eu recebi isto. Universidade Milton? Entrei na escola dos meus sonhos. Eu gosto muito de você, Mordecai, e o que temos é especial. Mas nunca mais terei essa oportunidade. Eu sinto muito, mas eu não posso ser sua namorada. Kurapika está sentindo que acabou pro beta. Brutal. Mesmo ela querendo, ela recusa, porque ela passou na faculdade dos sonhos dela. Depois de muitos dias tristes e bota muito tempo triste, o pessoal do parque consegue até animar o Mordecai. Porém, em um dia qualquer, ele tá lavando a roupa dele, até que ele dá uma de simp. Ele cheira o suéter da Margaret. E como um bom homem Shed, Alpha, Sigma, que superou a ex, ele vai entregar o suéter pra ela de volta. Ele até consegue chegar na faculdade, e ele até bem babaca com o Rigby numa parte, que ele joga ele do carro. Se fosse um amigo de verdade, entenderia. Eu sou seu amigo. Você perceberia isso se não fosse um bebê chorão. Já deu! Mordecai, eu preciso te falar uma coisa. Pela primeira vez na minha vida, eu sinto que eu poderia ter um relacionamento sério e duradouro. Mas nunca mais terei essa oportunidade.
Ué. Mas ele percebe que não vale a pena entregar, até porque acabou, e além de pedir desculpas pro Rigby por ter sido babaca com ele. Cara, não devolvi pra ela. Você que tava certo. É, eu sei. Desculpe por te enxotar do carro. Tudo bem. Foi mal ter te chamado de bebê chorão. Não, o Mordecai baixo astral é dose. Vamos pra casa. Acha que o musculoso vai notar que detonamos o carro? Não, tá praticamente igual. Depois de muito rolê, o Mordecai acaba se resolvendo com a CJ. Eles viram amigos e depois de um tempo começam a de fato namorar. Vou dizer que pra mim é o par definitivo do Mordecai, mas claro que ele ia fazer merda, né? No episódio Feliz Natal Mordecai, Margaret acaba voltando e Mordecai não consegue encarar ela de frente. Ele só foge do problema. Rigby passa a cal, mas o Mordecai ainda assim não sabe lidar, até que o mesmo admite pra CJ. Vou dar um pulinho ali, tá bom? Com licença. Por isso tenho estado tão esquisito. O quê? Eu não tô esquisito. Tá bem. Eu não via ela desde que a gente terminou e eu não sei o que fazer. E eu agi estranho, poderia te dar a impressão errada, tipo, eu ainda gostar dela, sabe? E então? Gosta? Não, eu não sinto mais nada por ela. Eu tô com você e é isso que importa. Era tudo que eu queria saber. Porém, mesmo ele sendo honesto, ainda assim, tinha sentimento guardado pela Margaret. E que, sem querer os dois, eles acabam se beijando. É verdade. Feliz Natal. Feliz Natal. Pizzaria. Não! Ai, meu Deus, eu não... E pois é, a CJ vê. Oh my God! Isso não foi o motivo definitivo do término dos dois. Mordecai se desculpa e eles ficam bem. Jota, me perdoa. Eu fui um vacilão. Quero acertar os ponteiros. Podemos conversar, por favor? Mas é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu também. Porém, no episódio largado no altar, depois de ler uma carta de casamento do pai do musculoso pro musculoso, ele acaba falando merda e acaba deixando a CJ em saia justa. Puta, é o seguinte, eu não sei se existe no mundo uma pessoa perfeita pra mim, mas eu sei que tenho ignorado minha intuição há muito tempo, porque não quis magoar ninguém. Mas em vez de evitar que sofressem, só ficaram ainda mais magoadas. Pela primeira vez, eu vou seguir o conselho do Rigby. CJ, quero te dizer uma coisa. Mordecai, pode parar. Eu já sei o que vai dizer, não precisa. Não sabe quem é sua alma gêmea? Toma. Nem me disse onde eu devia sentar. E eles acabam, enfim, terminando. Infelizmente, o Mordecai acaba casando com uma personagem que nem fala tem e só aparece no final. Percebemos que Mordecai já demonstrou diversas vezes não dar a devida atenção para os reais problemas e aumenta situações para escapar delas. E mesmo sendo responsável, o mesmo ainda tem medo de assumir compromisso e criar coragem para suas inseguranças. Ele tem um grande complexo de superioridade e ainda assim ele consegue admitir quando tá errado em determinadas situações. Sabe perdoar o amigo quando ele comete erros, mesmo ele cometendo vários também. E em vários momentos diminui os problemas do Rigby, como se os dele fossem mais importantes, mas ele ainda larga o orgulho e a mágoa e perdoa o amigo. Sim, Rigby fez algo que falarei e mesmo assim Mordecai o perdoou. Então vamos finalmente pro Rigby. O Rigby ele já cometeu bastante mancadas também. No âmbito de irresponsabilidades, ele com toda certeza é o que tem mais atitudes nesse quesito. Se fosse citar cada uma, só teria um vídeo sobre isso. Mas vou citar alguns que considero os mais interessantes. No começo da primeira temporada, temos um Rigby totalmente diferente do que já estamos acostumados. Ele é bem impulsivo, imaturo e quer sempre resolver as coisas do seu modo. Também é muito burro. No episódio O Churrasco, como o título já diz, o pessoal do parque vai fazer um churrasco, uau. Enquanto o Benson, o Pirulito e o Saltitão estão preparando algumas coisas na cozinha, o Benson ele encarrega Mordecai e o Rigby
de só colocarem as salsichas na mesa perto da churrasqueira. Uma tarefa simples, certo? É que o Rigby disse que o Benson falou que era para eles colocarem as salsichas na grelha. Ixi, lá ele. Só que o Rigby é burro e taca fogo nas salsichas. E ele acaba admitindo que o Benson deixou claro que não era para elas serem grelhadas. Mordecai fica puto e Rigby fala que vai dar um jeito. Eles entram no frigorífico para procurarem as salsichas e adivinha? Era pro Rigby estar segurando a porta, certo? Só que ele não tava. Não precisa se preocupar não, que ele coloca uns sacos de gelo pra segurarem a porta, né? Daquele lado. Já sim, Cara, o que você tá fazendo? E a porta? Não, puxa vida, eu coloquei os sacos de gelo pra segurar. Olha só. Mordecai fica puto de novo e Rigby faz merda de novo, quebrando a porra do termostato. E Mordecai fala: Deixa eu tentar dar um jeito. Eu tô cansado de ouvir você falar isso. Você não pode dar um jeito. Tudo que você faz é bagunçar e acabar com a vida das pessoas. Desculpa, eu só queria ajudar. Para de fingir que faz alguma coisa além de me meter em encrenca. Você não dá jeito em nada. E agora eu vou morrer por sua causa. Rigby encontra umas salsichas vivas que os ajudam a sair e que falam que querem ser comidas. Ixi, que papo é esse, William? Mas na verdade era mentira. Eles tentam comer os nossos personagens. Só que o Rigby resolve fazendo eles cometerem canibalismo. Pois eu disse, né? Essa porra desse show é muito bizarro. Esse negócio é delicioso. E no final, o Rigby se safa. Outro momento de imaturidade é no episódio Apenas Arrumem as Cadeiras, que, como sempre, uma tarefa simples é sempre estragada e resolvida da forma mais absurda possível. E por causa da imaturidade do Rigby, eles fazem as coisas da forma que ele quer. Tem a porra de um aviso escrito para não juntar o fio vermelho com o outro. O que ele faz? Que não devemos fazer isso. Funciona, vamos! Cara, o que tá acontecendo? Eu sei lá. Pois é, e óbvio que deu merda. Mas no final eles acabam dando um jeito. Mas pra mim, o episódio que mostra que o Rigby quer sempre ser o cara mais esperto é o episódio Trabalhador Temporário, aonde ele, não querendo cumprir suas responsabilidades no trabalho, acaba contratando um cara pra fazer seu trabalho, enquanto paga ele mal e grande parte da grana fica com ele. Só que o que ele não esperava era que o Doug, sim, esse é o nome do CLT Jr., era um pilantra que roubava a identidade dos outros, tipo um parasita, que pegava seus trejeitos, suas falas, até ficar igual a você, que inclusive é uma ótima analogia, e que depois de descobrirem que quem é o Rigby original, ele dá um ótimo conselho pro Rigby. Eu quero que saiba, um cara como eu não tem muito que agradecer. Mas você tem amigos, tem um emprego, uma cama bem quentinha, tem uma coisa boa aqui. Não esquece disso não. Quem diria, um cara que tem péssimas virtudes dando um puta de um conselho legal, né, pro Rigby, né? Eu acho que ele aprendeu de certo modo. Agora, alguns momentos de que o Rigby foi babaca com os amigos e até com parentes, como no caso do seu irmão Dom, que no episódio de sua estreia, ele trata ele rispidamente. Inclusive, sendo cuzão com o mesmo e dizendo até que o odeia e fala que o problema é ele ter nascido. Acontecendo com a gente? Você nunca me dá um abraço? Eu fiz alguma coisa? Fez! Você nasceu! Cara! Obviamente, o Dom fica chateado e o parque quase é destruído pelo seu orgulho. Mas seu melhor amigo, Mordecai, conversa com ele. Um irmão, você não sabe! Você tem razão, eu não tenho um irmão, mas sei como é ter um. Porque tenho você, cara. Você é um irmão pra mim. Sério? Você é pra mim como o Dom é pra você. Acho que é meio desajeitado pra perceber isso e me envergonha o tempo todo. E eu queria poder trocar você por outro, mas eu não posso, porque você é como um irmão. E com irmãos você sempre tem que se contentar. E acho que devia se contentar também. Esse momento é muito especial, porque mostra que o Mordecai sempre vai estar lá pelo Rigby. E Rigby se desculpa com o irmão
e diz o motivo dele tratar ele assim. Sua sombra, você é muito melhor do que eu. Todo mundo gosta mais de você e, além disso, todos pensam que você é meu irmão mais velho. E o irmão mais velho sou eu! Porque todos os meus amigos acham que você é mais legal que eu. E, desse modo, conseguem resolver o problema. De uma forma bem bonita, né? Sobre as mancadas com Mordecai, no episódio Vão Embora Unicórnios, Mordecai compra um perfume pra atrair garotas, só que ele acaba atraindo unicórnios. Rigby não gosta dele ter gastado a grana no perfume, que era pra eles terem comprado um jogo que eles estavam há muito tempo querendo comprar. Só que esse perfume atrai uns unicórnios que o Rigby acaba se enturmando muito fácil. Além de que, eles de certo modo são bem parecidos com Rigby, inconsequentes, imaturos, irresponsáveis e mentirosos. Inclusive, Rigby ajuda os unicórnios a fazerem o Mordecai passar vergonha na frente da Margaret. Oi, Margaret, sou eu. Mordecai? O que foi? Eu tô aqui pra deixar fluir. O quê? Deixar fluir. Ah, sei. Está se sentindo bem? Claro, eu tô ótimo. Eu volto já. Riem na cara dele e inclusive fazem o Mordecai tomar um bagulho de unicórnio. Eu não preciso explicar o que é esse troço no pote, né? Rigby ainda humilha Mordecai de novo, mas dessa vez Mordecai faz top 10 patadas. Manda, eu te ajudo. Perdeu! Por que não pede pra Margaret te ajudar? Quer saber, Rigby? Divirta-se com seus novos amigos, seu mané. E saiba que quando Benson descobrir sobre seus amigos e a sua festinha, provavelmente vai te despedir. Tchauzinho, brother. E o Rigby se arrepende, pede desculpas pro Mordo e pede ajuda pra se livrarem dos unicórnios. E, claro, que conseguem, né? No episódio Aposta Radical, Rigby faz uma aposta com Mordecai. Em um jogo, ele rouba pra ganhar. Mordecai aceita até que bem, porque ele sabe que o Rigby roubou. Mas ainda assim, ele não admite. Então ele entra no jogo dele. Vai cumprindo a aposta, que é um dos caras loiros, que parece aquelas bandas de velho que quer ser adolescente, sabe? E ele acaba entrando pro clube. Rigby vê o amigo se distanciando, mas é orgulhoso demais pra admitir o que fez. Eu lembrei que o Mordecai se chama de Loirokai. Saltitão até dá um conselho pro Rigby. Você devia ter a coragem de contar pro Mordecai que roubou. Ele vai ficar um pouquinho chateado, mas depois vai respeitar você por sua honestidade. Eu estava concordando até ouvir honestidade e coragem. Será que eu posso me safar sem isso? Peraí, não vai seguir o meu conselho? Já sei! Eu vou cancelar a aposta. Cancelar a aposta. Beleza, não vai dizer que eu não avisei você. Só que ele, mesmo arrependido, não consegue admitir o que fez. Foi ele quase morrer na lava pra ele enfim contar a verdade e se desculpar. E ele fala que sempre soube, mas queria ensinar uma lição pra ele. Bom, eles fogem do culto dos loiros e depois de muita treta, inclusive um bagulho engraçado é que todos os loiros ali são falsos. Eles escapam além de matar todos os loiros. Apenas um show, né? Agora o maior erro do Rigby, na minha opinião, é no filme de Apenas um Show. Inclusive, que filmaço, hein? Puta que pariu. Bom, em resumo, quando ainda eram estudantes, Mordecai e Rigby querem passar em uma faculdade, que inclusive o lema dela é a universidade pra todos. Ou seja, é dito no filme que qualquer um pode passar. Mas acontece que o Rigby não passa, e desesperado comete seu maior erro. Cidade U. Prezado Mordecai, aceito. Me desculpa, Mordecai. Rejeitado. Pega a carta no correio e falsifica ela, dizendo que Mordecai não passou. E ainda mente, falando que ele sim passou. Mordecai fica muito chateado, mas tenta pensar de uma outra forma. Ele vai atrás da máquina do tempo do Ross, que é o treinador doido da escola deles, que dá tudo errado. Ross revela e faz o Rigby admitir, e temos um dos momentos mais pesados de todo o desenho, na minha opinião. Na verdade, ele perde só pra um. Eu falo desse. Vejam a cena. Eu não acredito, Rigby. Mentiu pra mim esse tempo todo? Pra quê? Pra forjar minha carta de rejeição, é? Mas... por que você fez isso? Eu tive que fazer. Você ia pra universidade sem mim. Você não entende, não é? Foi só uma mentira. Eu só queria que... É sempre só uma coisinha. Não se faz isso com seu melhor amigo. Você...
Eu tô preso nesse lixo de emprego por sua culpa. Mas eu também tô preso. Não é melhor estar preso com um amigo? Você não é meu amigo. Você sempre me botou pra baixo. O idiota sou eu de só ver isso agora. Depois de muitas cenas, o Rigby ele acaba tendo um diálogo muito profundo com o Pai Tempo. Sim, o mesmo que aparece no episódio que o Rigby morre. E a gente vê finalmente o Rigby admitindo e arrependido do que fez. E o Mordecai? Mordecai, não são mais amigos? Ele mesmo disse isso pra mim. Ah, que dureza, Mas sei que fez tudo o que podia para salvar sua amizade também, Ah, é? Eu fiz várias coisas. Tive pena de mim mesmo, fugi correndo. Poxa vida, fez muita coisa mesmo. Eu sei! Não tem mais nada que eu possa fazer. Se houvesse apenas uma palavra que pudesse dizer a ele, uma palavra que mostre a ele que você se sente mal. Talvez em outra língua, mas quando é que eu vou ter tempo pra aprender outra língua? Ah, desculpe, Rigby. A palavra é desculpe. E depois de um X1 épico com o Professor de Gente Grande 2, temos a cena de reconciliação mais bonita e que define ambos os personagens. Isso é tudo culpa minha. Se eu não tivesse trocado a carta, você não voltaria no tempo e o Tornado do Tempo não seria criado. É, mas acho que o Sr. Ross ainda queria se vingar de você. Não faz diferença. Eu roubei o seu futuro porque eu fui egoísta. Você é o único amigo que eu já tive. Eu não podia suportar perder você. Te prejudiquei e eu estraguei a sua vida. Me desculpa. Cara, não estragou minha vida. Você fez besteira mesmo, mas acho que antes eu culpava você demais pelo que acontecia. Eu mesmo cometi vários erros sozinho. E se não fizesse o que fez, talvez tudo fosse diferente. Mas eu toparia um emprego chato no parque com meu melhor amigo ainda assim. Agora, tendo em vista os problemas de cada um, conseguimos enfim chegar a uma conclusão. Mordecai tem esse complexo de superioridade e provavelmente, por não aceitar que seu amigo acaba se sobressaindo em diversas situações, o mesmo sente culpa das ações do seu melhor amigo e acaba sempre pesando pra ele. E em diversos momentos a gente vê o Mordecai priorizando ele mesmo ou terceiros do que seu melhor amigo. Ainda assim, ele sabe que tá errado e se esforça pra mudar. E com o tempo, ele valoriza mais o amigo que tá do seu lado. Rigby tem muita confiança em si mesmo, mas não percebe que suas ações têm consequências. Em diversos momentos é imaturo e coloca seu melhor amigo em situações desconfortáveis e perigosas, passando do ponto muitas vezes, e ainda assim ele melhora, se esforça para estar do lado do seu amigo e se esforça para melhorar como pessoa mesmo, para não estar na sombra de mais ninguém e nem ser superior ao seu amigo, mas sim um igual. Dito isso, a amizade ela tem várias etapas e formas, assim como a vida. Muitas vezes as coisas não acontecem da forma que imaginamos e até nem acontecem. Muitas das vezes nos perguntamos como tudo começou e em momentos de crise queremos trocar, queremos largar, mas mesmo assim, seu amigo, ele é uma parte de você, conhece seus defeitos, suas qualidades e mesmo você cometendo erros, ele vai ser o primeiro a te acolher quando se desculpar e admitir seu erro. Um amigo é aquele que cresce contigo. Não existe uma fórmula ou ordem que isso ocorre. Seres humanos são diferentes e criam amizades diferentes. O que para o outro pode parecer ruim ou bom, possa ser totalmente diferente. O que define uma amizade de verdade não é a ausência de erros, e sim a capacidade de aprender, perdoar e seguir em frente juntos. Algumas pessoas só aprendem com o tempo. Outras precisam apanhar da vida algumas vezes, antes de entender o real valor de quem está do seu lado. Mas no final, um amigo de verdade vai estar com você no que der e vier. E é desse jeito que eu defino a amizade dos dois. Quer saber o mais engraçado disso tudo? Nada disso importa, porque é apenas um show. E aí, levou a Margaret ao aeroporto? Levei. Quer conversar sobre isso? Não.